Olá pessoal, aqui é o Denilson e esse é mais um vídeo da série Aprendendo Inglês com Literatura. Bem, normalmente nos vídeos anteriores dessa playlist, né, eu fiz as análises de alguns trechos de diferentes livros, né? Entretanto, agora eu vou seguir uma sequência que é um pouquinho diferente, né? O que eu vou fazer de diferente agora? Eu vou seguir um livro que contém vários textos pequenos, eu vou mostrar aqui para vocês qual livro que é, e vou fazer a análise desses textos. Então eu pretendo usar pelo menos a maioria deles, ou se vocês estiverem gostando, se os comentários forem positivos, eu posso seguir talvez até com todos os textos que contém dentro desse livro. Tá? Então, para isso, para seguir com essa série, eu também preciso da colaboração de vocês, né? Preciso saber o que vocês estão achando. Então, eu preciso que publiquem aqui abaixo nos comentários o que estão achando da aula, né? E também como está sendo o desenvolvimento de vocês com esse material. Tá? Metodologicamente, eu também vou fazer algumas alterações em relação ao que nós tínhamos anteriormente. Né? E eu vou fazer essa aula aqui com 4 etapas. Na primeira etapa, eu vou fazer a leitura do texto com vocês, então você acompanha o texto com a minha voz. Na segunda etapa, nós vamos fazer uma análise das frases para que você entenda o texto em detalhes. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre vocabulário, alguma passagem que ainda não entendeu, coloque, por favor, nos comentários. Né? A terceira etapa, eu vou fazer uma leitura mais lenta. Eu vou repetir cada frase 2 vezes. Na primeira vez, eu vou falar bem pausadamente, palavra por palavra, e na segunda vez, um pouquinho mais rápido. E vou deixar um intervalo também para que você possa repetir a frase, não é, dentro desse intervalo. Então, normalmente, quando você repete depois de alguém, você tem sempre a chance de pronunciar muito próximo, né? Fica muito próximo de quem você está repetindo. Obviamente, quando você começar, pode ser um pouco mais difícil, mas depois, à medida que você for acompanhando as outras aulas, você vai fazer isso cada vez melhor, pelo simples fato, né, de seguir, acompanhar as aulas com disciplina e repetir frequentemente. Outra coisa importante também, né? Cada aula pode ser assistida mais de uma vez, né? Então você pode assistir uma primeira vez, acompanhar, fazer as tarefas como eu vou seguindo aqui, depois voltar na aula e assistir novamente, principalmente com foco no áudio, com bastante atenção na hora de ouvir e repetir, né? E normalmente sai bem igualzinho, bem parecido quando você repete imediatamente depois de alguém. Bom, e a quarta etapa, né, que vai ser a última, eu vou deixar disponível somente o áudio. O objetivo desse áudio é você ouvir e testar se você consegue entender o que está ouvindo depois das 3 etapas anteriores, né? Se você consegue entender somente a partir do áudio. Esse é um diagnóstico importantíssimo e eu gostaria de saber de vocês se isso funcionou ou não, se vocês tiveram algum tipo de dificuldade. Então, por favor, depois que vocês fizerem o percurso aqui da aula, publiquem aqui embaixo se você conseguiu entender por fim o texto somente com o áudio, se ainda teve alguma dificuldade. Obviamente, dependendo do contato que você tem com o inglês, a princípio vai ser mais difícil, né? Mas ao longo do tempo isso vai melhorando e se você perceber que está melhorando, não deixe de compartilhar isso aqui comigo, ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui agora o livro para vocês. Bem, a primeira coisa importante sobre o livro que nós vamos utilizar aqui agora, né, por várias aulas nessa série, é que esse é um livro do projeto Gutenberg. Né? Vou falar dos detalhes do livro, de publicação, enfim. Mas o projeto Gutenberg é um projeto interessantíssimo, como você pode ver ali, nós temos mais de 60 mil livros gratuitos, né? E eles são livros de domínio público, então é por isso que eu utilizo os materiais do projeto Gutenberg. Né? Então tem 2 materiais que eu utilizo. São os livros, né, em formato digital, tem vários formatos, para Kindle, HTML, PDF, que você pode fazer o download. Né? E também tem um outro projeto que é o projeto LibriVox, que tem o áudio desses materiais. Né? Particularmente esse livro aqui não tem áudio disponível no LibriVox, por isso eu mesmo vou fazer a leitura desse material e vocês acompanham comigo ali. Tá?
Eu já fiz vídeos no meu canal aqui sobre o projeto Gutenberg, né? Já expliquei como funciona e eu recomendo fortemente como uma fonte de livros. Todos os clássicos aí da literatura inglesa estão aqui nesse site, ok? Agora vamos dar uma olhada no livro. Bem, esse aqui é o título do livro, Reading Made Easy for Foreigners. Então, como o próprio título já diz, esse Made Easy é um livro que foi facilitado, né? Ou melhor, leitura, né? Reading aqui é a leitura, Made Easy, como se ela fosse facilitada, for Foreigners. Foreigners são estrangeiros, né? Então, esse é um material didático, né? Voltado para utilização em sala de aula para ensino de inglês, normalmente, né, em escola pública, para estrangeiros, né, seria o foco. Né? Como você pode ver aqui, é uma publicação de 1909, né, os textos são interessantíssimos, já dei uma olhada em todos eles, vale muito a pena seguir essa sequência. Né? Então aqui nós temos o autor, Teacher of Modern Languages in the Public Schools of New York City. Então, ali é professor de língua moderna na escola pública de Nova York, ok? Bom, aqui está o link. Esse link ele vai também estar disponível aqui na descrição do vídeo. Então, quando você encerrar a aula, você pode clicar lá e conferir o original. Muito bem, pessoal. Então, vamos agora começar a nossa aula. Então, nossa primeira etapa, né, dentre as 4 etapas que eu citei. Eu vou fazer a leitura do texto e você acompanha o texto e vai com foco total, né? Você faz a leitura e, ao mesmo tempo, faz o máximo de esforço possível para prestar atenção, né, na minha pronúncia e associar, né, fazer um processo de associação entre o texto e a pronúncia. Então vamos lá. Flag Day. In this fair land of ours, you can see the stars and stripes floating over every public school. This beautiful flag stands for our country. Every American is proud of his country's flag. It stands for all that's good and dear to an American. It stands for liberty. It proclaims liberty to all. Every star stands for liberty. Every stripe stands for liberty. It stands for liberty of thought and liberty of speech as well. The first American flag was made in June 1777 by Mrs. Ross in the city of Philadelphia. When General Washington saw the flag, he was delighted with it. Every American is not only delighted with it, but he loves the dear old flag. The 14th day of June of each year is set apart as Flag Day. I pledge allegiance to my flag and the republic for which it stands, one nation, indivisible, with liberty and justice for all. Ok, very good. Bem, vamos lá. Agora nós vamos analisar o texto, né? E vamos, frase por frase, tentando entender todos os detalhes. Bom, então primeiramente aqui o título, né? Flag Day. Então, flag é a bandeira, né? Day, dia, então é o dia da bandeira. Então, vamos lá. In this fair land of ours. Essa passagem aqui. In this, né? Os dois juntos ali, né? Estamos falando de... você tem a preposição ali, in, e o demonstrativo, né? In this, nesta. Né? A diferença aqui no português nós podemos conectar, né? E fair aqui pode estar no sentido de belo, né? Tem outros significados, mas como se fosse nessa bela terra, né? E land é terra. Of ours, essa é uma maneira de dizer nossa, né? Então, nessa nossa bela terra, you can see the stars and stripes. Agora vamos lá, que são o que ele quer dizer aqui com stars and stripes, né? Stars são as estrelas da bandeira americana, e stripes são as listras, né? Então esse é um termo interessante também. Então você tem star and stripes. Floating over every public school. Floating, normalmente você vai ver esse verbo como flutuando, né? Então o que ele quer dizer é a bandeira ali tremulando, né? A bandeira
hasteada, né, sobre toda a escola pública. Over every public school. This beautiful flag, então essa bela, né, bandeira, stands for our country. Observe aqui que esse termo, stands for, ele aparece várias vezes aqui. Nós temos aqui stands for, aqui de novo, stands for, it stands for again. Olha, stands for, um termo fundamental. Stands for. Vamos ver se tem mais algum aqui. Tem o stands aqui, né? Um sentido aproximado. Bom, vamos lá. Talvez você conheça o verbo stand com o sentido de ficar de pé, né? Ou tem também outras formas, né? Stand up, né? Que é o phrasal verb para alguém se levantar, né? Aqui no caso stand for ele é um phrasal verb, então você precisa entendê-lo junto aqui, né? Esse é o conceito de phrasal verbs. É quando você tem o verbo mais uma preposição que complementa o sentido dele. Então aqui stand for, a ideia, quando ele é aplicado, por exemplo, para algum símbolo, por exemplo, como no caso aqui a bandeira, é que ela significa aquilo, ou que ela representa, né? Então ali, this beautiful flag stands for our country. Então essa bela bandeira, né, representa o nosso país. Então aqui our é nosso, ok? Então em todos os casos aqui ele está apontando, né, por isso que ele ficou repetitivo, o que a bandeira representa, né? Então, vamos lá. Every American, então every é todo, is proud of his country's flag. Então, todo americano é orgulhoso, tem orgulho. Então, não é orgulhoso no sentido negativo, né? Ele tem orgulho. Of his. Então, aqui, his é o possessivo para he, né? Entretanto, ele pode ser utilizado de forma genérica, né? Para masculino ou feminino. É o que se chama de generic he. E aqui, country's flag, esse aqui é o possessivo, né? Que quer dizer que é a bandeira do país. Então, every American is proud of his country's flag. Então, every American, todo americano, é orgulhoso, né? Tem orgulho da bandeira do seu país. Bem, então aqui novamente, it stands for all that is good and dear to an American. Então, ela representa tudo que é bom, né? E dear é como se fosse caro, né? Quando nós utilizamos dear friend, né? Caro, prezado amigo. Ou aqui no caso, tudo que é prezado, tudo que é amado, né? Por um americano, certo? Então, it stands for representa tudo que é bom e, vamos dizer assim, de valor, né? E importante para um americano. It stands for liberty, agora vamos especificando, né? Representa liberdade. It proclaims liberty to all, então proclama liberdade para todos. Every star stands for liberty, pulei um aqui, né? Stands for, então cada estrela, né, representa liberdade. Every stripe, né, cada listra, né, stands for liberty. Cada uma delas ali, né, cada estrela representa liberdade, cada listra representa liberdade. It stands for liberty of thought. Thought é pensamento e speech é fala, discurso, expressão. Então, nós podemos entender aqui como ela representa a liberdade de pensamento e liberdade de expressão, né? E o as well, podemos entendê-lo como, assim como, ou também, né? Então, ela representa tanto uma coisa quanto a outra. Ela representa a liberdade de pensamento e liberdade de expressão, e também liberdade de expressão, tá? Ele pode vir ali no final, mas a ideia, né, do que ele quer transmitir é essa, certo? Como se fosse também, incluindo as duas coisas.
Ok, the first American flag, então first aqui o número ordinal, primeiro, né? A primeira bandeira americana was made in June 1777. Então foi feito em junho, né? Made, aqui é o passado do verbo make, em junho de 1777, by Mrs. Ross, in the city of Philadelphia, na cidade de Filadélfia. Essa passagem aqui está bem tranquila de entender. Quando General Washington saw the flag, então quando o General Washington viu a bandeira, he was delighted with it, como se ele tivesse ficado encantado, né, com isso. Ok? It, aqui é importante você entender que se refere à bandeira, né? Então, poderíamos dizer, né, ele ficou encantado com a bandeira, ficou encantado com ela. Every American is not only delighted with it, então, todo americano is not only, quer dizer que não é somente encantado com ela, né, com a bandeira, que it novamente se referindo à bandeira, but he loves the dear old flag. Então, mas ele ama, né, a prezada bandeira, né, a querida bandeira, ok? E aqui old no sentido de a velha bandeira, né? Ele ama a velha bandeira. The 14th day of June. Então, aqui uma outra coisa importante, os números, né, os números dos dias do mês, eles são sempre ordinais, né? Então, normalmente nós falamos dia 1º, depois dia 2, 3 em português. Em inglês, todos os dias do mês você vai falar, utilizar o número ordinal para se referir, tá? Então, the 14th é o dia 14 de junho, of each year, né, de cada ano, de todo ano, is set apart as Flag Day. Set apart, nós podemos dizer aqui que ele é designado como o dia da bandeira. Ok, aqui I pledge allegiance, são dois termos interessantes, né? Como se fosse eu juro, né? Eu juro, e allegiance é a fidelidade. Então, é como se você estivesse falando o seguinte: eu juro fidelidade à minha bandeira. Olha, pledge allegiance to my flag and the republic. Então, eu juro fidelidade à minha bandeira e à república que ela representa, né? For which it stands. Então, de novo, né? One nation indivisible. Não é? Uma nação indivisível, with liberty, né, com liberdade, and justice for all. Ok? Bom, muito bem. Espero que com isso você tenha compreendido o texto. Lembre que qualquer palavra aqui, qualquer dúvida, você vai poder publicar depois aqui nos comentários, tá? E eu aguardo as suas dúvidas. Bom, esse foi o segundo passo, agora nós vamos para o terceiro. Eu vou repetir as frases, né, novamente, a primeira vez bem lentamente e a segunda vez um pouquinho mais rápido. E entre a leitura de uma frase e outra, eu vou dar um intervalo para você poder repetir junto comigo. Bom, vamos lá. Primeiramente o título, Flag Day. Flag Day. Ok? Repetiu? Então vamos seguir. In this fair land of ours, you can see the stars and stripes floating over every public school. Ok, agora um pouco mais rápido. In this fair land of ours, you can see the stars and stripes floating over every public school. Ok, muito bem. Vamos para a próxima. This beautiful flag stands for our country. This beautiful flag stands for our country. Okay, very good. Next sentence. Every American is proud of his country's flag. Okay, great.
Every American is proud of his country's flag. Excellent. Next sentence. It stands for all that is good and dear to an American. Okay? It stands for all that's good and dear to an American. All right. Next sentence. It stands for liberty. Okay. It stands for liberty. Great. Next. It proclaims liberty to all. All right. It proclaims liberty to all. Very good. Every star stands for liberty. Every star stands for liberty. Excellent. Every stripe stands for liberty. Every stripe stands for liberty. It stands for liberty of thought and liberty of speech as well. Okay. It stands for liberty of thought and liberty of speech as well. Okay, excellent. The first American flag was made in June 1777 by Mrs. Ross in the city of Philadelphia. All right. The first American flag was made in June 1777 by Mrs. Ross in the city of Philadelphia. Okay, great. When General Washington saw the flag, he was delighted with it. Excellent. When General Washington saw the flag, he was delighted with it. Excellent. Every American is not only delighted with it, but he loves the dear old flag. Great. Every American is not only delighted with it, but he loves the dear old flag. Great. The 14th day of June of each year is set apart as Flag Day. Okay. The 14th day of June of each year is set apart as Flag Day. Okay, excellent. I pledge allegiance to my flag and the republic for which it stands, one nation, indivisible, with liberty and justice for all. Excellent. I pledge allegiance to my flag and the republic for which it stands, one nation indivisible, with liberty and justice for all. Ok, great job. Ok, muito bem. Agora nós vamos para a última etapa. Então eu vou remover aqui da tela agora
o texto e vou deixar somente o áudio. E o diagnóstico que você precisa fazer agora é, primeiro, né, se entendeu bem o texto, né, se ele está, vamos dizer, se deixou alguma lacuna, né, se tem algo faltando ainda para você compreender, né, e tente observar se você consegue entender tudo somente através do áudio e preste atenção também se você precisa, por acaso, traduzir para o português para entender, né? Isso é o que nós chamamos de tradução mental. Obviamente, talvez isso aconteça no princípio, mas ao longo do tempo, fazendo esse tipo de exercício, você vai depender cada vez menos da tradução mental e vai compreender bem somente com o áudio, ok? Então vamos ouvir o áudio novamente para você treinar e fazer esse teste, fazer esse diagnóstico. Flag Day. In this fair land of ours, you can see the stars and stripes floating over every public school. This beautiful flag stands for our country. Every American is proud of his country's flag. It stands for all that's good and dear to an American. It stands for liberty. It proclaims liberty to all. Every star stands for liberty. Every stripe stands for liberty. It stands for liberty of thought and liberty of speech as well. The first American flag was made in June 1777 by Mrs. Ross in the city of Philadelphia. When General Washington saw the flag, he was delighted with it. Every American is not only delighted with it, but he loves the dear old flag. The 14th day of June of each year is set apart as Flag Day. I pledge allegiance to my flag and the republic for which it stands, one nation, indivisible, with liberty and justice for all. Muito bem, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Eu conto muito com a sua colaboração com os comentários. Se você gostou dessa aula, publica aqui embaixo para eu saber que você gostou. Preciso saber se fez diferença. Se você tiver sugestões para a aula também, para a nossa metodologia, eu vou adorar receber as suas dicas. Bom, e agora, para você acompanhar, eu sugiro, obviamente, né, que você, se você ainda não é inscrito no canal e chegou aqui agora, né, que faça a sua inscrição, né, e ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu publicar uma aula nova, né? E eu vou também deixar aqui abaixo dessa videoaula o link para a temporada do inglês. A temporada do inglês é um evento onde eu explico como funciona essa metodologia que eu estou utilizando aqui. Então, é uma série de videoaulas onde eu falo sobre aprendizado de inglês, quais são os problemas, né? Enfim, vale muito a pena. Então, é ali onde eu explico tanto a metodologia como eu estou utilizando aqui, né, que se aproxima muito da forma como eu trabalho no meu curso, que é o curso meu Inglês Fluente. Tá? Então, estou trazendo a mesma metodologia do curso para cá. Tá? E você vai ver isso em mais detalhes na temporada do inglês, ok? O link está disponível aqui na descrição do vídeo, assim como os outros links, né? O link para o site do Projeto Gutenberg, o link direto para o vídeo, tá joia? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui, vejo você na próxima aula. Um abraço e até lá!